Gente, essa live, né, esse direto, eu vou falar um pouquinho sobre incorporação, né, sobre o desenvolvimento mediúnico na Umbanda e sobre a incorporação, como se dá a incorporação, tá bom? Porque ainda tem muita gente que ainda tem dúvida, né, referente a essa questão da incorporação. E se der tempo, né, se a gente tiver um tempinho livre, eu vou falar também um pouquinho da diferença de animismo e misticismo, tá bom? Não sei se vai dar tempo, mas vamos ver como é que as coisas desenrolam aí, tá bom? Só mais um minutinho, por favor, e a gente já vai começar, tá legal? Bom, gente, vamos lá então, vamos começar. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes, tá bom? Pleno sábado, né? Aí no Brasil, tem gente do Brasil aí no Brasil agora são 7 e pouquinho da noite, né? E aqui em Portugal já são 10 e pouquinho da noite. Bom, gente, então assim, então hoje, né, mais uma vez aí, muito obrigado por estarem aqui, vocês todos assistindo. Hoje eu vou falar um pouquinho então da mediunidade, né, do desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda, tá? E se der tempo, vou falar um pouquinho das diferenças de animismo e misticismo dentro dos terreiros, tá bom? Antes de mais nada, gente, a intenção dessas lives, né, desses diretos que eu faço, é sempre buscar levar informações para vocês a nível de conhecimento, tá? Não sou dono da verdade, eu tenho mais de 40 anos de Umbanda, então eu assim, posso dizer que tenho bastante experiência nisso, já vi muita coisa, né? Já passei por diversos terreiros, então a intenção aqui é sempre levar o conhecimento dentro da minha experiência para vocês, tá? Poder compartilhar isso com vocês, para que quem tenha dúvida, né, a gente conseguir sanar as dúvidas e as pessoas ficarem mais esclarecidas no que diz respeito à ritualística da Umbanda, né, tudo as coisas que acontecem dentro da Umbanda. Então, eu não sou dono da verdade, cada terreiro tem a sua ritualística, né, de acordo com a sua vertente que segue. Então eu respeito a todos, quero compartilhar com vocês apenas um pouco da minha experiência a nível de conhecimento, para que quando vocês, né, que sejam, digamos assim, mais leigos, que não tenham talvez uma vivência dentro de um terreiro, que eu possa estar esclarecendo vocês referente a algumas dúvidas que vocês venham a ter, tá bom? Essa sempre é a intenção desses vídeos que eu faço, tá bom? Desses diretos. Eu resolvi falar desses temas hoje porque esse tema de desenvolvimento mediúnico e de incorporação são temas bastante polêmicos, assim, eles dão, como a gente costuma dizer, dá pano para manga, né? Porque muitas pessoas não entendem, né, como se dá o desenvolvimento, né, como o desenvolvimento acontece, o porquê que existe o desenvolvimento mediúnico, e muito menos até como ocorre a incorporação, de fato, tá, gente? Então vamos lá. Suzana Souza, obrigado pela presença, obrigado pela força mais uma vez, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda. O desenvolvimento mediúnico, ele se dá com o seguinte propósito, de preparar o médium, né, de preparar o campo energético do médium para poder estar, digamos assim, numa conexão com o campo vibratório da entidade, da entidade espiritual, dos guias espirituais. Então, é por isso que existe o desenvolvimento. Por quê? Porque tem muita gente que ainda não está preparado para incorporar, por exemplo, né? Tem a mediunidade, é médium de incorporação, só que, enfim, está ainda gatinhando, não tem ainda esse nível de mediunidade muito aflorado, né? Muito desenvolvido. Então, por isso que existe o desenvolvimento, para preparar as pessoas, né, energeticamente, para poder entrar em conexão com a entidade espiritual, para que possa realmente acontecer a incorporação. Tá? Então, normalmente, né, obviamente,
existem, né, várias vertentes de umbandas diferentes, como eu costumo falar sempre. Cada terreiro, com cada vertente, existe um processo de desenvolvimento peculiar daquele terreiro, tá? Mas, em vias de regra, normalmente, né, o que é muito comum no desenvolvimento é que a pessoa ela fique girando, né? Ela vista o branco, ela entra para a corrente, né? Num certo momento ela sentiu aquilo no coração dela, ou ela foi convidada a entrar para a corrente, e ela vai começar a se desenvolver mediunicamente, para um dia ela poder atuar com as entidades espirituais dela e poder dar passes, poder dar consultas, atendimentos, fazer tratamentos espirituais. Mas isso é uma coisa que realmente tem que ser preparado. Então, normalmente como é que se dá? A pessoa entra, normalmente dependendo do terreiro, essa gira de desenvolvimento mediúnico, normalmente, ela é uma gira fechada só para os médiuns, tá? Onde a corrente mediúnica ali está presente, né? Os filhos da casa estão todos presentes, junto com as pessoas que estão em desenvolvimento, e é feita uma gira fechada. Por quê? Porque é uma gira normalmente que demanda algum tempo para acontecer, porque se gasta ali alguns minutos com cada pessoa que está desenvolvendo. Então o ideal realmente é que isso esteja assim acontecendo numa gira fechada realmente só para os médiuns, tá? Apesar que tem casas que eu já vi que fazem o desenvolvimento durante os trabalhos normais, né? Normalmente um pouquinho antes, logo que começam os trabalhos, né? Antes de pessoal incorporar, né? Eles fazem esse trabalho de desenvolvimento. Mas então vamos lá, porque as pessoas têm muita dúvida, falam assim, nossa, mas a pessoa entra lá dentro daquela roda e fica girando lá dentro, né? Por que tem que ficar girando, né? Então como é que funciona? Os médiuns do terreiro, né, os filhos da casa que já são desenvolvidos, que já incorporam, eles fazem um círculo, né? E dentro do círculo ali fica o dirigente espiritual com o filho da casa que está em desenvolvimento, né? E eles fazem um círculo em volta e com as suas toalhinhas de pescoço, né, as toalhinhas ritualísticas que a gente usa no pescoço, eles esticam as toalhinhas e cada um dentro daquele círculo, né, forma ali uma barreira, né, uma barreira com aquela toalhinha. Para quê? Para poder amparar a pessoa quando a pessoa está girando, e muitas vezes ela perde a noção da direção, porque normalmente ela está girando de olhos fechados, e ela está entregue ali, né, aquela coisa, e ela está de olho fechado, concentrada e tudo, então ela, por muitas vezes, ela perde a direção, né, ali, e vai acabar indo para cima dos médiuns ali, que está no círculo. Então os médiuns usam a toalhinha ritualística para amparar o médium. Para quê? Para não pôr a mão na pessoa que está em desenvolvimento, para não tocar a pessoa, para de repente não tirar a atenção, não quebrar a concentração da pessoa. Então eles amparam com aquela toalha e vão ali levando, aí a pessoa vai sendo direcionada novamente para o centro do círculo, tá? E a pessoa fica ali no meio girando, né, junto com o dirigente espiritual, fica ali, né, ajudando a pessoa, ali normalmente incorporado, tá, o dirigente espiritual incorporado. Os demais pessoas da corrente, elas não estão incorporadas. Porém, aquilo, né, gente? Sabemos que as entidades espirituais, ali na verdade existem dois círculos, né? Existem os círculos das pessoas, dos médiuns da casa que estão ali ajudando. E existe um outro círculo de entidades, né? Com as entidades da casa, entidades de cada um daquelas pessoas que está no círculo, também está presente ali. E além disso, existe também a entidade daquela pessoa que já está sendo desenvolvida. Existe uma entidade dela ali, às vezes mais, mas normalmente uma está mais próxima, que é a entidade que primeiro vai se manifestar naquele médium, tá? Então essa entidade é a que vai, com essa entidade a princípio que eles vão fazer essa equalização de energias, tá?
para que um dia essa entidade possa vir a incorporar nesse médium. Então o fato de girar, né, de ficar ali girando, concentrado, de olhos fechados, imaginem assim, imaginem uma máquina de lavar, né? Imagina, um exemplo, que existe um motor ali, que aquilo quando começa a girar, começa a centrifugar a roupa, né? Começa a secar a roupa, jogar a água que está na roupa para fora, no processo de centrifugação, depois que lava a roupa, né? E então o que acontece? É mais ou menos isso, né? Porque quando a gente está girando, as nossas energias, né? O nosso lado mediúnico, eles estão em expansão. Existe uma expansão dessa questão mediúnica, né? Existe uma expansão dessas energias, expansão desse corpo áurico, para que possa ser trabalhado essa equalização de energia junto com o campo áurico, com o campo vibracional da entidade que está ali. Tá? Então, por isso que existe esse fato de ficar girando, porque é nesse processo que os dons mediúnicos daquela pessoa, né, está sendo expandido para que possa haver uma conexão, uma afinação de energias com a entidade. Tá? E esse processo mediúnico, então normalmente depende muito de cada terreiro, mas normalmente uma pessoa fica ali 10 minutos e tal, e assim, é suficiente, né? Para aquele dia é suficiente. Então é uma coisa que normalmente acontece uma vez por semana dentro dos terreiros, né? Quando tem médios em desenvolvimento. E isso acontece normalmente uma vez por semana e é 10 minutinhos, né? Às vezes 15, depende muito, cada caso é um caso. Mas normalmente o dirigente estipula um tempo para cada filho tem ali o seu processo de desenvolvimento daquele trabalho. Então normalmente 10 minutos, 15 minutos gasto com cada filho ali em desenvolvimento. Fala, nossa, mas só isso, não é suficiente? É suficiente. É suficiente porque aqueles 10, 15 minutos que a pessoa ficou girando ali, às vezes até menos, tá, gente? Às vezes até menos de 10 minutos. Depende muito. Aquele tempo que ela ficou girando, que ficou com essa energia expandida, né, com esse dom mediúnico, né, com esse campo áurico expandido, foi suficiente para que o outro lado espiritual conseguisse já ir trabalhando aquela questão da equalização das duas energias, da entidade e da pessoa, tá? Então é por isso que existe esse processo de ficar girando durante o desenvolvimento mediúnico. Depende muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que ficam semanas girando em desenvolvimento, tem pessoas que ficam meses, tem pessoas que ficam anos, tá? Então muito, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem o seu processo de mediunidade mais aflorado ou menos aflorado, mais desenvolvido ou menos. Então isso não existe aquela coisa de falar assim, nossa, o tempo de desenvolvimento é tanto tempo, porque isso vai de pessoa para pessoa de acordo com o grau, né, de desenvolvimento ali espiritual que a pessoa tem no sentido de mediunidade. Então isso oscila de pessoa para pessoa. Então é dessa forma que normalmente acontece, né, o desenvolvimento dentro dos terreiros. Eu particularmente não conheço nenhuma outra forma de desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda, tá? Dentro de todo esse meu tempo de Umbanda, sempre que eu vi processos, né, participei um dia, obviamente, de desenvolvimento mediúnico, né, por meu próprio desenvolvimento, mas assim, normalmente é mais ou menos sempre assim que acontece, né? Uma coisinha, uma diferençazinha aqui entre um terreiro e outro, alguma coisa que o dirigente espiritual faz ali na hora, naquele momento, um pouquinho diferente, mas basicamente, assim, a grosso modo, é sempre assim que funciona, dentro da Umbanda, tá, gente? Dentro da Umbanda. Sempre dentro da Umbanda que eu falo aqui, tá bom? Então, isso vai acontecer até o quê? Até o momento em que a entidade, né, a energia, né, o campo áurico da entidade esteja em sintonia total com o campo áurico do médium.
onde existe aquela afinação, aquela integração desses dois corpos energéticos, né, que é da entidade e da pessoa. Então, quando esse momento, quando essa afinação fica perfeita, aí sim vai acontecer a primeira incorporação, tá? E normalmente a primeira incorporação nunca é uma incorporação completa, né? Ela porque assim, no decorrer do desenvolvimento mediúnico, as pessoas vão cada vez mais, né, conforme ela vai avançando no desenvolvimento, mais elas começam a sentir sensações diferentes. Então elas começam a suar, outras começam a sentir frio, outras começam a tremer, enfim, cada médium, existe normalmente assim os sintomas mais comuns, né, que os médiums em geral eles sentem no desenvolvimento, mas isso também pode oscilar de um médium para outro, tá? E cada vez mais eles vão sentindo a presença da entidade espiritual mais próxima, ou seja, a energia, né, a presença daquela entidade que vai incorporar, que vai ser a primeira entidade a incorporar naquela pessoa, ela vai ficando cada vez mais próxima do médium. Então o médium, conforme vai havendo essa aproximação dessa energia, o médium começa a sentir sensações diferentes e mais intensas no decorrer do desenvolvimento, tá? Então, quando acontece normalmente a primeira incorporação de fato, né, onde o médium realmente, onde a entidade domina o médium, ela normalmente ela é quase que total, digamos assim, mas ela já é muito próxima de uma incorporação total, tá, gente? Então isso significa que o médium está pronto a nível de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento mediúnico, de afinação de energias, equalização dos campos áuricos, o médium está pronto. Isso não significa que o médium já vai começar a trabalhar, né? A entidade já vai começar a trabalhar com aquele médium, o médium já vai começar a incorporar normalmente nas giras, ele vai dar passes, ele vai dar atendimentos, ele vai fazer descarregos, não é assim que funciona. Isso tudo é um processo, né, até o momento que o médium realmente esteja pronto para poder atuar, para fazer uma atuação assim mais ativa em uma gira. Então, entre o médium começar a incorporar até ele começar a dar atendimento, é um outro percurso que também a gente tem que obedecer e tem que entender. Por quê? Você fala assim, mas o guia não está pronto? Se o guia incorporou, ele não está pronto para atender? Os guias, eles são entidades de luz, são entidades muito, muito, muito desenvolvidas a nível de consciência, muito evoluídas. Eles estão sempre prontos. Eles já são prontos na sua essência. Quem não está pronto é o médium, tá? Então, por isso que o médium vai ter aí um outro período onde a entidade em cada gira vai haver uma incorporação. Normalmente esse médium fica incorporado quietinho, né, no canto dele. Às vezes começa com uma incorporação mais rápida e depois as incorporações vão sendo gradativamente mais demoradas no médium, até desincorporar. E tudo isso o que é? E tudo isso é um preparo que o médium tem que ter para poder chegar realmente ao ponto dele poder atuar mais ativamente, ou seja, poder realmente começar a dar atendimento, né, e fazer né, tudo o que se espera ali. Porém, até lá existe esse percurso. Por quê? Porque o médium tem que estar muito confiante, o médium tem que estar preparado energeticamente, ele tem que entender perfeitamente todo esse mecanismo de incorporação, né? Porque na situação que ele se encontra ali, quando ele está incorporado, né? As sensações que ele tem
ele tem que aprender a dominar essas sensações, essas emoções, né, que existem. Normalmente as incorporações, por elas serem 99% das incorporações serem incorporações conscientes, ou seja, o médium quando incorpora, ele está consciente, tá? Ele não tem controle do que está sendo feito, né? Ele não tem controle ali dos passos, dos braços, das pernas, do que está sendo feito, porque não é ele que está fazendo, é a entidade. Então, mas ele precisa dominar tudo isso e ele tem que estar muito preparado, ele tem que estar muito centrado, ele tem que estar muito realmente consciente das coisas e muito pronto para ele poder abraçar um outro leque de responsabilidade, que é o quê? Que é o atendimento ao consulente, né? Então, o que acontece? Isso é um período também que vai decorrendo. Quando a pessoa está pronta, né, ele vai começar a atender realmente. O dirigente, normalmente o dirigente espiritual sabe quando aquela entidade já está pronta, quando a entidade que eu digo assim, quando o médium já está pronto para poder dar passe. Talvez não consulta, mas passe sim. Então é um processo todo onde o guia também vai se firmar ali junto com o médium. Com o tempo, o guia vai começar a falar. Na hora certa, o guia vai passar o seu nome. Na hora certa, o guia vai fazer o seu ponto riscado no chão. Na hora certa, ele vai pedir os elementos de trabalho que ele quer para poder estar trabalhando. Até chegar o momento de realmente o médium estar pronto. Então, até o médium ficar pronto, o guia já falou o nome, já escreveu o seu ponto riscado no chão, né? Já fez ali, desenhou o seu ponto de força, né? Seu ponto riscado no chão, já pediu os elementos de trabalho que ele quer. E agora, quando finaliza tudo isso, normalmente o médium já está pronto, o médium está realmente sólido ali. Ele fala, ok, eu estou pronto realmente para poder começar a trabalhar. Então é um processo, como eu disse, que varia muito de pessoa para pessoa, tá, gente? Mas esse é o trajeto normal da incorporação, tá? E normalmente o dirigente espiritual vai saber, né? A entidade, né, do dirigente espiritual vai saber que aquele médium, por exemplo, já pode começar a dar passe, tá? Porque dar passe é uma coisa, fazer uma consulta e determinar, por exemplo, receitar ali para aquele consulente, através daquela consulta, receitar um banho, receitar para acender uma vela, e, né, orientar a pessoa para tomar um banho tal, acender uma vela tal, ou fazer um trabalho assim, 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 é diferente do que dar passe, tá, gente? Então tudo tem o seu grau e acreditem, tudo tem fundamento, assim como tudo na Umbanda tem fundamento, tá? E vai chegar um momento que esse médium vai estar pronto, ele vai começar a dar passe, depois ele vai evoluir para um atendimento, e isso vai cada vez ficando mais natural para o médium, e aí ele já começa a participar de outras coisas, de sessão de descarrego, de transporte, enfim. Ele vai estar pronto para poder atuar da forma que for dentro do terreiro, de acordo com as instruções do dirigente espiritual da casa, tá, gente? Então assim que funciona o desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda, ok? No caso, gente, vocês até aqui, alguém aqui presente, né, tem alguma dúvida referente a isso? Gostaria de perguntar alguma coisa em específico, alguma dúvida que tenha? Vamos lá, vou dar um minutinho para se alguém tiver alguma dúvida aí, para poder estar perguntando aí, para eu poder responder, por favor. Para a gente poder avançar para o outro tema, tá bom? Vamos lá. Se alguém tiver dúvida... Vamos ver. Obrigado, Milene Santos. Obrigado, viu? É sempre bom poder estar instruindo aí as pessoas. Patrícia Ferreira, boa noite, dona Patrícia. Como vai? Tudo bem?
Vamos lá, pergunta da Patrícia. Pode um médium desenvolver sem ser numa casa? Patrícia, é assim, o que a gente costuma ver na Umbanda é que realmente o mais indicado, né, não vou dizer para você que não pode, pode, porém não é indicado, tá? Por quê? Porque o terreiro, ele é um local sagrado, é um chão sagrado, né? É um chão onde ele está preparado, é um chão que tem ali muitos assentamentos enterrados dentro do terreiro. Então tem ali embaixo do chão tem assentamentos enterrados, tem tronqueira de Exu, tem toda uma firmeza que existe e um amparo espiritual da casa. É um local totalmente preparado para qualquer atividade de Umbanda. Tá? Nós estamos falando de um terreiro sério, né? Um terreiro que anda ali nas premissas da Umbanda, que tem os fundamentos da Umbanda, que trabalha direitinho. É um local, não existe local mais preparado que esse. Ele é isento de interferências espirituais negativas. Tá? Por quê? Porque existe ali a tronqueira de Exu e existe os guardiões da casa atuando ali na defesa, né, daquela casa durante aqueles trabalhos. Né? Um terreiro de Umbanda, ele tem uma proteção espiritual 24 horas. Então, é muito raro uma casa que seja séria, que seja correta, ter a sua barreira espiritual quebrada. Muito, muito difícil. Então, por isso que é o local mais indicado para uma pessoa não só se desenvolver, mas também para ela incorporar, tá? Então, assim, não pode incorporar em casa, por exemplo, um médium que já é desenvolvido, que já tem seus guias e tudo, ele pode incorporar em casa? Pode, na casa dele, né? Quando é na casa dele. Por quê? A gente deduz que um médium, né? Nós que somos aí desse meio de Umbanda, normalmente a gente sempre tem alguma firmeza das nossas entidades em casa. Nós estamos toda semana fazendo firmeza para Exu, né? Toda semana acendendo nossa vela de anjo da guarda, nosso copo d'água ali. Então existe uma preparação energética e as nossas entidades também sempre presentes, né? O que não é indicado é você fazer principalmente o desenvolvimento em qualquer lugar. Eu vou na casa de um amigo fazer um desenvolvimento, eu vou na casa de não sei quem, eu vou ali, eu vou fazer numa garagem aí. Não, isso não é indicado nem para desenvolvimento e nem para incorporação. Por quê? Porque não são locais preparados espiritualmente, não tem o preparo e o alicerce espiritual, como que tem um terreiro, tá? Onde as barreiras energéticas existem ali com uma proteção totalmente eficaz. E a pessoa que vai fazer esse tipo de coisa em qualquer lugar está sujeito realmente a incorporar um quiumba, né, um espírito obsessor, e essa pessoa, por falta de entendimento ou por falta até de experiência, esse quiumba vai incorporar, vai dar em nome de Exu Tranca-Rua, ou de Pombagira Maria Padilha, ou de Caboclo Sete Flechas, ou Preto Velho Pai João de Angola. Vai poder, por exemplo, atuar ali imitando essa entidade, e o médium leigo, ele vai acabar acreditando. Quando na verdade ele está incorporado com um quiumba que está se aproveitando da situação e está se aproveitando por essa questão do médium estar muito desavisado e está cometendo esse erro. Então, sempre que nos meus cursos e para todas as pessoas que eu chego a falar sobre esse assunto, sempre eu indico, gente, o mais indicado para você fazer o seu desenvolvimento mediúnico e as suas incorporações são dentro de um terreiro, que é o local, o chão sagrado ali, é um local totalmente preparado para esse tipo de coisa, tá bom? Salvo se na sua casa, se você já é um médium que já tem bastante tempo de estrada, que você tem suas firmezas e, obviamente, você pode fazer um trabalho na sua casa
tendo as suas precauções, né? Fazendo ali o seu banho de defesa, fazendo a sua defumação na casa, acendendo sua firmeza pré-show toda semana, sua vela de anjo da guarda, enfim. Você vai ter uma coisa, por mais que você não tenha assentamentos feitos em casa, mas você vai ter um amparo espiritual, um local mais preparado do que em qualquer lugar por aí que você for fazer. Então, realmente não é indicado. Tá bom, Patrícia? Obrigado pela pergunta, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Catarina Amendoeira. Boa noite, Catarina. Tudo bem? Obrigado pela pergunta também. Como sabemos que temos mediunidade? Boa pergunta, Catarina. A mediunidade é uma coisa que já nasce com a gente, tá? Isso é fato, todo mundo tem a sua mediunidade. O que acontece? Algumas pessoas afloram essa mediunidade e outras não afloram, tá? Então, e dentro da mediunidade existem vários tipos de mediunidade, né? Então nós temos uma mediunidade, porque mediunidade, gente, mediunidade não é só incorporação, né? Não é só o médium que é médium de incorporação. Tem o médium audiente, tem o médium vidente, tem o médium clarividente, tem o médium sensitivo, tem o médium psicográfico, enfim, nós temos vários tipos de mediunidade. Então, o que acontece para saber, digamos assim, não vamos dizer como saber se tem mediunidade. Mediunidade todos temos. Agora, saber qual tipo de mediunidade, quando, por exemplo, a pessoa tem ali uma constante. Ela fala, olha, eu não sei, acho que eu não tenho mediunidade porque eu não sinto nada, não ouço nada, não vejo nada, enfim. Mas ela tem mediunidade, o que acontece é que está adormecida, né? A gente já nasce com a espiritualidade, né? Com essa questão de mediunidade com a gente, que isso é uma ferramenta, a mediunidade é uma ferramenta incomum no ser humano para ajudar o ser humano na caminhada dele aqui na Terra, enquanto ele está encarnado. Então todos têm mediunidade. Agora, realmente, como saber qual tipo de mediunidade, isso é uma coisa que cada um tem que prestar atenção em si, né? Cada um tem que prestar atenção o que sente quando de repente vai num terreiro, se é um médium, né? Um médium não, digamos que seja uma pessoa que vá semanalmente num terreiro, né? Para tomar um passe, fazer uma consulta, enfim, tem gente que vai no terreiro toda semana simplesmente para tomar um passe. Então a pessoa ela tem que saber de si, o que ela tem, o que ela sente, digamos assim, de fora do comum, né? O que ela sente de especial nela, né? É aquela pessoa que está constantemente vendo espíritos, né? Espíritos, quando a gente fala de vidência, né? Um médium vidente, não é aquele médium que vê um vulto passando, ai meu Deus, vi um vulto passando aqui, aí daqui 3 meses ele fala, nossa, vi um vulto atravessando a rua, ou vi um vulto, olha, entrou por essa parede, saiu pela outra. Isso não é evidência. Isso é o que a gente chama de picos de mediunidade que nós temos durante a nossa vida. Então nós temos picos de mediunidade, é como se aquela maquininha que mede né, que registra ali o coração, né, o ritmo do coração. Ela sobe, desce, fica assim. Então quando é uma pessoa normal, que não tem nenhum tipo de sintoma, e de repente ela viu um vulto, ou viu alguma coisa, ela não pode ser considerada um médium vidente. Ela teve ali simplesmente um pico de mediunidade, e onde naquele momento ela viu passar um vulto, tá? O que é considerado um médium vidente? É aquele médium que com frequência diária vê espíritos tão claramente, nitidamente, quanto está vendo uma pessoa encarnada, e ela consegue ali ver perfeitamente, né? E manter contato, né? Talvez escutando a voz do espírito na mente, ou realmente mantendo ali um contato, escutando com os ouvidos ou com a mente. Essa sim faz parte da rotina dessa pessoa. Todos os dias ela vê e vê com clareza. Não é ver vulto, é ver com clareza o espírito, tá bom? Esse é um médium vidente. É a mesma coisa que eu costumo dizer, o médium audiente.
Não podemos falar que aquela pessoa que escuta um zum 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 de vez em quando, um cochicho aqui, uma coisa ali, esporadicamente, a gente também não pode falar que essa pessoa é um médium audiente. Médium audiente é aquele que diariamente, no cotidiano dela, todos os dias, ela escuta com clareza a mensagem dos espíritos e ela transmitindo recados, né, para outras pessoas, ou pedindo para que alguém faça alguma coisa, ou até para ela mesma. Ela não vê, mas ela escuta com clareza e diariamente. Esse é o médium audiente, tá? E assim por diante. Então, a questão de como saber se sou médium, eu garanto para você que você é, né? Só não sabemos ainda, talvez você não saiba qual tipo de mediunidade que você tem, mas é uma coisa que você tem que prestar atenção em você mesmo e você mesmo conseguir né, saber. Se for médium de incorporação, aí sim você tem que procurar um terreiro, né, entrar para gira, para fazer o desenvolvimento mediúnico, para você poder realmente fazer esse desenvolvimento e vir a incorporar, tá bom? Catarina, obrigado pela pergunta, tá bom? Nabilene Santos, deixa eu pôr meu óculos, gente, que minha visão tá péssima. Vamos lá. Albilene Santos, como ter certeza que seu orixá está falando com você através de um sonho? Pois tenho sonhado muito com minha pombagira, como faço para saber o que ela quer? É assim, sonho, quando a gente sonha muito com o orixá ou com pombagira, seja com uma entidade que for, né? É muito difícil saber se uma mensagem não é passada claramente para você, né? Olha, faça isso, você tem que fazer isso, 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 olha, você tem que agir assim, assim, assim. Fica difícil saber. Fala assim, eu tô sonhando muito que nem você, né? Eu sonho muito com a minha pombagira. Mas e aí? Você sonha com a sua pombagira, mas o que ela te fala? Ela te passa alguma mensagem? Né? Porque sim, você só vai poder saber com certeza a partir do momento que ela te passar a mensagem que ela quer passar. Né? Não dá pra gente ficar aqui supondo, pode ser isso, pode ser aquilo, ou pode ser coisa da sua cabeça mesmo. Talvez você tenha uma afinidade muito grande com pombagira e você de repente sonha com ela, né? Então assim, não dá para saber. Tá? Quando é através de sonho, realmente tem que existir uma mensagem, tem que ser direcionada uma mensagem e fica clara para você. Aí sim você vai poder falar, nossa, sonhei com a minha pombagira, ela me falou isso, isso, isso. Eu sonhei com a minha pombagira, ela estava fazendo assim, 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 assim. Então, isso fica uma coisa mais provada, tá? Mas agora, simplesmente sonhar por sonhar, sem uma mensagem concreta, fica difícil, tá bom? Obrigado, Albilene. Boa noite, Fernanda Serem, tudo bem? Bom, gente, eu acho que é isso. Acho que não tem mais perguntas. Vamos lá para o nosso próximo assunto, que é incorporação, né? Como funciona a incorporação? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque sempre eu escuto, nossa, foi muito útil porque eu pensava que era diferente. E, gente, o que tem de pessoas que pensam que a incorporação se dá de uma forma e não tem nada a ver isso. Pessoas que acreditam que a incorporação se dá de uma forma completamente assim, como é que eu posso dizer? Anormal, né? Então, como é que ocorre a incorporação? Primeiro, gente, nós somos médiums, tá? Nós somos aqui, nós temos nossa vibração é aqui. E as entidades, a vibração dela é aqui em cima. Então são faixas vibratórias muito distintas, tá? Então, primeira coisa, para acontecer uma incorporação, o médium tem que elevar a sua vibração um pouco e a entidade tem que baixar um pouco a vibração dela para que aconteça a incorporação. Isso é uma coisa, parte-se daqui, tá? Porque é impossível a entidade com a vibração que ela tem alta incorporar num médium onde mantém, né, uma vibração muito baixa. Isso não casa, né, não tem essa
conexão. Então, como é que acontece? Primeiro tem que existir, o médium aumenta a frequência e a entidade baixa, e acontece a incorporação. Como que acontece a incorporação? Muita gente acha que a incorporação, a entidade vem e entra dentro do corpo da gente. A pessoa como se tivesse, como a gente vê, né, nesses filmes às vezes, né, a pessoa fica possuída. Então assim, gente, não é assim que funciona a incorporação. O espírito não vem e não entra dentro do corpo da pessoa. Então, primeiro, o médium ele vai subir, né? Ele vai subir a faixa vibratória dele. Como é que ele vai subir a faixa vibratória? Ele vai acender suas velas dos anjos da guarda, vai fazer firmeza para Exu, vai ter as firmezas na sua casa, vai tomar seu banho de defesa, vai fazer defumação, né? Principalmente nos 2, 3 dias antes que antecedem a gira, né? Ou o trabalho espiritual que vai ser feito. Então, com isso, ele consegue, sem passar nervoso, né? Sempre manter o padrão de pensamento mais alto, né? Sempre manter a faixa vibratória mais alta. E com isso ele vai conseguir elevar a vibração dele. E ele vai para o terreiro preparado para que aconteça isso, né? Energeticamente. Então, por isso que existem todos esses preceitos, normalmente, antes dois dias ou 3 dias antes, né, de acontecer a gira. Aí, quando o médium chega no terreiro, ele já está com a faixa vibratória dele mais alta. E na hora da incorporação, no momento certo, a entidade vai baixar a frequência dele e vai acontecer a incorporação. Como se dá a incorporação? Incorporação, como eu disse, não é o espírito entrar dentro da pessoa. A incorporação se dá em um entrelaçamento. Imagine dois corpos, né? Dois corpos energéticos se fundindo, tá? Então existe o corpo energético, né? O campo áurico do médium, e existe o campo áurico da entidade. O que acontece? A entidade encosta no médium e existe uma pequena fusão desses dois campos áuricos, tá? E ali, através dessa fusão dos dois campos áuricos, se conectar com o médium, através do sistema nervoso do médium, onde ele vai atuar na mente do médium e vai ter domínio sobre o corpo do médium para poder se realizar os trabalhos espirituais. Ou seja, o médium é apenas um veículo, né? É um aparelho que está ali, fisiológico, de carne e osso, que vai servir de corpo físico para a entidade poder atuar através dessa ligação que é feita através do campo do sistema nervoso do médium. Então ali a entidade ela vai ter acesso ao médium, né, de uma forma geral, tá? Então, gente, é assim que funciona. É uma fusão do campo áurico, né, da entidade com o do médium, e através do sistema nervoso a entidade vai poder se manifestar no médium. Incorporação. Como eu disse, 99% dos médiums são conscientes. Tem a incorporação consciente, tá? O que é muito bom no meu ponto de vista. Tá? Antigamente, né? Lá eu venho da Umbanda lá de 1970. Então naquela época, né, de 70, 80, os médiuns falavam muito assim: eu quando incorporo eu apago. Eu apago e só acordo quando desincorpora. Eu não estou dizendo que a incorporação inconsciente ou semiconsciente não exista. Não estou dizendo isso, mas hoje em dia é cada vez mais raro nós encontrarmos médiuns que sejam realmente inconscientes ou semiconscientes durante a incorporação. Pode existir, mas hoje é muito, muito raro. Tá? Então, por isso que eu falo que 99% das incorporações são conscientes. Então, o médium, apesar dele estar ali consciente, né? Ele está ali, está vendo tudo, ele está enxergando, né? Ele está consciente, ele está presente ali.
tá? Ele está vendo tudo o que está acontecendo, está acordado. E já aconteceram, e de vez em quando acontece com alguns médiuns também, em certos momentos na incorporação, a entidade fazer alguma coisa e o médium não se lembrar, tá? Isso também acontece. Susana Trovão, boa noite, querida. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Um minutinho. Então, isso é muito comum, tá? Agora, a questão do médium consciente, no meu ponto de vista, ele é muito bom, ele é muito benéfico, porque a pessoa ela tá ali, ela tá presente, ela tá assistindo, ela tá vendo tudo o que está acontecendo. Por mais que ela não tenha, controle, né, do que está sendo feito, ela tá presente, ela tá assistindo tudo. Isso é muito bom, o médium estar consciente. Porque, inclusive, como é que eu posso dizer? É um presente também, né? A gente acaba recebendo alguns presentes durante a incorporação, nós presenciamos algumas coisas lindas acontecer, né? Não digo pelo lado da vidência, mas às vezes alguma coisa realmente acontecer diante dos nossos olhos, e é muito gratificante isso como médium, né? Então, existem pessoas que realmente não ficam inconscientes, né? Mas hoje em dia cada vez mais raro isso acontecer. Então, gente, é dessa forma que acontece a incorporação, tá? Não é o espírito vem e entra dentro ali do corpo, tá? É uma fusão dos campos áuricos, onde através do sistema nervoso a entidade se aposta ali do corpo físico da pessoa e para poder exercer os trabalhos, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem... Vou dar um tempo também agora para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta. Catarina Mendroeira. O que a pessoa sente quando está a incorporar, né? Deve ser isso a sua pergunta. Catarina, é uma onda de energia muito grande, né? É uma onda de energia muito grande e de repente você começa... O que começa a ser feito já não é você, né? A entidade, quando chega, ela já tem toda a característica dela, né? Seja um Exu, seja uma pombagira, um baiano, um boiadeiro, um preto velho, um caboclo, um marinheiro, uma criança, ela tem a energia dela, né? Ela tem já tem aquela coisa dela. Então a manifestação, ela já se manifesta de uma forma que não é sua, né? Então o que acontece é isso, por mais que você seja consciente, você não tem aquele domínio, então as coisas simplesmente acontecem, tá? Então, mas quando a pessoa vai incorporar, é uma onda de energia muito grande que pega na pessoa ali, que meio que tira a pessoa do chão ali, e algumas pessoas até ficam tremendo, né, de tanta energia, né, que acontece ali, mas conforme a incorporação se dá, vai passando o tempo e a pessoa volta a ficar ao normal de novo, tá? Então, mas cada pessoa também tem um sintoma, né? Cada pessoa sente a incorporação de uma forma, né? Não existe um padrão. Todas as pessoas que incorporam vão sentir isso. Não é assim, né? A coisa ela realmente ela muda muito de pessoa para pessoa, tá bom? Obrigado pela pergunta, Catarina. Vamos ver aqui. Patrícia Ferreira. O que fazer quando uma pessoa do nada incorpora? Digo, alguém que nem sabia que incorporava. Bom, depende, né? Depende muito da onde isso acontece, né? Eu acho que tem que se amparar a pessoa, tem que se amparar e tentar conversar com a entidade, né? Perguntar para a entidade se ela quer alguma coisa, por que ela está ali, né? Porque assim, se está ali na hora errada, aos nossos olhos, né? Se está ali na hora errada, no momento errado, no local errado, ela tem que estar ali por uma coisa, digamos, significativa, né? Então é sempre bom amparar essa pessoa, né? Amparar ela, principalmente cuidar, principalmente se é uma pessoa que nem sabia que incorporava. Acontece, tá? Acontece, às vezes a pessoa vai para um terreiro
nem sabe que é médium de incorporação e de repente incorpora. Acontece, já vi muito acontecer isso. Mas quando é dentro do terreiro já está tudo mais preparado, as outras pessoas já estão treinadas ali para esse tipo de situação, né? Mas, por exemplo, se é do nada, no meio da rua, ou num café, ou num restaurante, tem que amparar a pessoa, né? Amparar e conversar com a entidade, né? Perguntar por que ela está ali, qual é o nome dela, se ela deseja alguma coisa, né? E se for o caso, a pessoa estiver ali passando, quiser passar alguma informação, quiser passar enfim, algum recado, né? Ok, mas tem que realmente amparar a pessoa, tá? E tentar resolver aquela situação ali, amparar, perguntar para a entidade e tentar falar, ok, obrigado, então eu vou passar o seu recado e tal. Muitas vezes a entidade não vai abrir a boca, não vai falar nada, então você tem que pedir ali cordialmente que ela se retire, né? Porque que ela desincorpore, porque não é o local. Não é o local indicado, não é um local mais propício para aquilo. Pedir, por favor, que ela desincorpore e que numa oportunidade mais propícia, num ambiente mais propício, que ela possa voltar a se manifestar, tá bom? Eu acho que isso é o mais coerente de se fazer, tá bom? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Hugo. Gente, mais alguém tem mais alguma pergunta? Acho que ninguém tem mais pergunta, né? De nada, Patrícia. Obrigado a você pela pergunta. Bom, gente, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então eu vou falar aqui rapidinho de uma questão que muita gente também confunde muito, né? Que é o animismo e o misticismo. Vou explicar a diferença dessas duas coisas, tá? O animismo são coisas naturais, são coisas naturais que acontecem com o médium enquanto ele está incorporado, tá? Então, por exemplo, o médium está incorporado, então o médium está incorporado, ele não pode, ele está incorporado, né? Então ele não pode tossir, ele não pode, no momento ali ele pode estar realmente constipado e ter ali uma coriza, né? Um nariz escorrendo, ele pode ter uma tosse, ele pode suar muito, depende muito do médium, tem médium que soa muito, tem outros que nem tanto, e outros que nem soam. Então, enfim, gente, são coisas naturais que acontecem com o médium durante a incorporação. O que acontece, que muita gente que não tem o conhecimento, né, e fica falando bobagem, é o seguinte: vai no terreiro e vê um médium incorporado tossindo. E já fala assim, aquele médium ali não está incorporado não. Olha lá, está tossindo, você acha que está incorporado? Está nada. Gente, que as pessoas têm que entender que animismo não é misticismo. São duas coisas distintas, completamente distintas. Animismo são coisas naturais que acontecem no médium quando ele está incorporado. Afinal de contas, não se pode esquecer que o médium que está ali, servindo de aparelho, de corpo físico para a entidade poder se manifestar e trabalhar, é um corpo fisiológico. É um corpo, é um organismo, né? Então, obviamente, a pessoa vai suar, ela pode tossir, ela pode engasgar, ela pode ter uma coriza, estar gripada, constipada, né? Ela pode, num momento, ter um comichão, ter uma coceira em alguma parte aqui do corpo e ela mesmo se coçar. Não tem problema nenhum nisso. São coisas naturais, tá? Que acontecem com o médium quando ele está incorporado. Afinal de contas, ele é um corpo fisiológico que está ali. Ele não é uma entidade espiritual livre de todos os sintomas da carne. Ok? Isso tem que ficar claro. Então, quando vocês verem um médium incorporado, né, tossindo, se coçando, ou com coriza, ou engasgando, enfim, é normal, gente, tá?
é normal. Outra coisa, às vezes o médium ele passa a ter enjoos durante um atendimento. Porque por mais que o ambiente seja preparado, por mais que ele esteja com as guias dele no pescoço, com proteção, às vezes é uma carga negativa muito forte, numa sessão de descarrego, ou num transporte que seja feito na hora ali do trabalho, e pode afetar o médium. Então o médium às vezes pode ter náuseas, ele pode ter, isso acontece muito também. Agora, gente, o que tem que ficar claro é que normal, é muito comum, isso é perfeitamente aceitável, faz parte do corpo físico do médium, do corpo fisiológico que está ali presente, servindo de aparelho para a entidade poder trabalhar. O que é diferente de misticismo. Misticismo é o ato de se enganar o outro. O misticismo, a pessoa faz de propósito. Não é uma coisa natural que acontece. É uma coisa proposital. Tá? Então, quando nós falamos misticismo, nós estamos nos referindo ao médium que não está incorporado, está fingindo que está incorporado, intencionalmente, para enganar as pessoas da assistência e até outros médiums que estejam presentes, tá? Mas ele faz isso conscientemente, ele faz isso porque ele quer, tá? Então, em primeiro lugar, né, esse médium não teria que estar nem sequer na corrente de incorporação e atendimento. Ele teria que estar sendo tratado, né, de uma forma especial dentro do terreiro, até que realmente ele tenha um nível de consciência de acordo para poder atuar dentro de uma corrente de um terreiro sério. Ou seja, é um médium que está mistificando, ele está enganando as pessoas intencionalmente para tirar proveito daquilo, ou, como a gente costuma dizer, esses médiums aí, né, que ficam por aí espalhando propaganda de faço trabalho disso, faço trabalho daquilo, te atendo pessoalmente, né? E as pessoas que não são preparadas, as pessoas que não têm conhecimento, vão atrás de uma pessoa dessa, chega lá, a pessoa incorpora, né? Incorpora e fala que é o Exu, sei lá, tranca-ruas, ou que é Maria Padilha, né? Porque quando eles querem enganar, eles sempre falam, dão o nome de uma entidade muito popular, né? E pronto, e a pessoa tá ali, coitada. Ela não sabe se a pessoa está incorporada ou não, acredita, né? E esse médium está fazendo o quê? Intencionalmente para tirar proveito de uma situação, seja ela financeira, ou seja ela para a pessoa acreditar, né? Enfim, por várias razões. Então, gente, misticismo é falta de vergonha na cara, é falta de caráter do médium. Animismo não é misticismo. Tá? Então, não olhem mal, não olhem torto para um médium quando ele se coçar, ou se ele tossir, ou se ele pedir para o cambuno assoar o nariz dele, incorporado. É um corpo fisiológico que está ali. É perfeitamente natural que possam acontecer essas coisas. O que não pode é se aceitar médiuns mistificando, enganando as pessoas, fingindo que estão incorporados quando na verdade não estão, tá? Então, misticismo é falta de vergonha na cara, tá? É falta de caráter desse médium, que ele não deveria nem estar dentro de um terreiro, na minha opinião. Ele deveria estar sendo tratado ou ser retirado, ser convidado a se retirar, porque um terreiro não é local, um terreiro sério não é local para isso, tá? De forma alguma. Então, essas são duas diferenças. Por que eu gosto de falar? Porque às vezes o médium, ele é novo, ele acabou de desenvolver, né? Ele acabou de incorporar pela primeira vez. O guia dele começou a trabalhar recentemente, né? E ele ainda, por insegurança, ele fala assim,
olha, terminou o trabalho, mas eu não sei, será que quem riscou o ponto no chão fui eu ou foi o guia? Né? Será que quando bateu folhas lá no consulente, será que fui eu ou será que foi o guia? Será que fui eu que baforejei o charuto ou foi o guia? Por quê? Porque o médium ele é consciente. E quando ele é novo, ele ainda tem as suas dúvidas e as suas inseguranças, que são completamente também normais. Conforme nós vamos, né, percorrendo essa longa estrada aí da espiritualidade, da incorporação com nossas entidades, a gente se sente muito mais seguro. Né? Então é muito normal aquele médium que está começando ter as suas inseguranças e as suas dúvidas. Será que fui eu que fiz? Será que foi o guia? Né? Será que fui eu que risquei o ponto ou será que foi o guia? A pessoa tem uma série de dúvidas. Então isso também acontece por conta da incorporação consciente no começo. Então quando as pessoas falam, tá, mas o que eu faço para referente a isso? São duas coisas, né, gente? Confie nas suas entidades. Plenamente. Confie nas suas entidades e deixem as suas entidades trabalhar. Só isso. Não fique se questionando, será que sou eu? Será que é o guia? Será que fui eu que fiz? Será que foi o guia? Não. A partir do momento que você está pronto, que você desenvolveu, que você passou a incorporar suas entidades, por mais dúvida que você tenha, por mais insegurança que você tenha, que é normal, se entregue completamente, 100% para sua entidade. Confie nela e deixe ela trabalhar. Ok? É sempre isso que eu falo para as pessoas, porque é só assim que as pessoas vão realmente ter confiança total na entidade e quando ela tem esse grau de consciência, de confiança, os trabalhos fluem de uma forma mais natural, com menos dúvidas e a coisa tende sempre a seguir melhor. Tá bom, gente? Então essa é a diferença aí de animismo e misticismo, tá, gente? Não vamos confundir coisas naturais que acontecem com o médium quando ele está incorporado, com falta de caráter, falta de vergonha na cara de alguns médiuns, que infelizmente é uma vergonha para a nossa religião, mas eu como umbandista eu tenho que falar, tem muito, lamentavelmente. Mas enfim, cada um responde por si, né? Uma hora essa continha vai bater na porta dele e ele vai ter que pagar. Vamos ver, gente, se tem alguma pergunta aqui. Nobilene Santos. Pode em uma gira de caboclo a pessoa incorporar outra entidade? Sim, Abilene, pode. Normalmente, não é porque é uma gira específica, por exemplo, de caboclo, né, que não possa incorporar um boiadeiro, um baiano, uma criança, um preto velho, um caboclo, um Exu. Pode. Mesmo porque acontece muito de quando a gente está num terreiro, vamos supor, é uma gira por exemplo, de Oxóssi, né? Uma gira de caboclos. E tá ali tocando para caboclo, para Oxóssi, tocando nos atabaques, cantando os pontos para caboclo e tal. E de repente, num certo momento do trabalho, a entidade chefe, né, a entidade do dirigente espiritual, dá um sinal para Curimba ali, para os ogãs pararem e pede para cantar um ponto específico. Então, de repente, manda parar de cantar ali para Oxóssi e manda cantar para boiadeiro, ou manda cantar para baiano, para preto velho, ou para Exu. Por que isso acontece? Porque naquele momento da gira é necessária a vibração daquela entidade ou daquele orixá, que às vezes ele também pode pede para parar de cantar para caboclo e pede para cantar para Yansan, por exemplo. Por quê? Porque naquele momento do trabalho, por algum motivo, é imprescindível e necessária a energia daquele orixá ou daquela entidade, né? A vibração daquele orixá, daquela entidade, para alguma finalidade específica naquele trabalho,
ou com aquele consulente o qual o dirigente espiritual ali, o guia-chefe está atendendo. Tá? Então, isso é muito comum acontecer, muito, muito comum mesmo. Acontece muito, em toda gira praticamente acontece. Mas porque existe um motivo muito sério, naquele momento, daquele trabalho, é necessária a vibração daquele guia ou daquele orixá para o trabalho que está sendo feito ali, para o passe que está sendo feito ali, enfim. Tá? Agora, uma pessoa às vezes, por exemplo, está... Quando a gente agora falando de corrente mediúnica, né? Quando é uma gira de caboclo, está mesmo na gira de caboclo, porque normalmente tem a gira de caboclo e depois, normalmente no final da gira ou antes da gira, o dirigente, isso também varia de casa para casa, né? De terreiro para terreiro, mas normalmente o dirigente ele também ele dá passagem, né? Dá passagem para outras entidades ou para outras linhas que não é do momento ali, que é uma gira de Oxóssi, mas antes de chamar os caboclos ou depois que os caboclos vêm, ele pede para dar passagem para as outras entidades, como Preto Velho, por exemplo, ou para Iemanjá, ou para Xangô, enfim, de acordo com a necessidade que ele vê. Agora, o que o médium ele tem que ter sempre em mente, quando ele está dentro de uma corrente, o médium ele tem que se adequar à casa a qual ele frequenta de uma forma geral. Tá? Ele tem que se adequar e tem que respeitar a questão ali da ritualística da casa e o momento dos rituais que estão sendo feitos. Então, obviamente, o médium ele tem consciência de que na gira que está acontecendo ali de Oxóssi, ele não pode, mesmo que uma outra entidade... Assim, isso que eu tô falando, gente, sim, sem motivo aparente, tá? Obviamente, se acontece, por exemplo, uma pessoa está incorporada, o médium está incorporado com caboclo e ele está fazendo um atendimento e ele pode muito bem se manifestar uma outra entidade nele, tá? E momentaneamente, por conta daquele consulente que está ali em específico, e pode acontecer isso. Agora, o que não pode é deliberadamente, né, a gira de caboclo e a pessoa está recebendo Exu, né, ou está recebendo baiano, ou está recebendo preto velho, né, ao bel prazer. Isso não é muito comum de acontecer. Por quê? Porque o médium ele tem que ter consciência de que ele também tem que segurar a onda dele. Ele também não pode fazer, como a gente costuma falar, né? Agora vai vir um desfile, vai acontecer um desfile, né? Vai vir outra entidade, vai vir outra diferente. Não, a pessoa tem que se adequar à casa e tem que seguir ali a ritualística traçada pelo dirigente da casa. Mas se acontecer por algum motivo específico, pode acontecer sim, tá? É muito normal também. Ou às vezes uma pessoa da assistência, né? Tá tendo uma gira de preto velho e a pessoa da assistência de repente incorpora um caboclo. Também pode acontecer. De repente é a entidade que por algum motivo precisa incorporar naquele consulente naquele momento por alguma coisa ou enfim. Tudo acontece por um motivo, né? As entidades elas sabem, né, quando incorporar, porque assim a gente tem que ter nossa consciência, mas eles também têm consciência deles. Eles não vão chegar incorporando nos médiuns a bel prazer, né, num restaurante, num café, numa escola, numa faculdade, né, numa universidade, à toa, falando, vou incorporar. Não, eles também têm o bom senso. Eles sabem que eles devem incorporar por um propósito, e no local e hora de acordo. Tá? Então isso também pode acontecer. O médium, é como eu digo, né, o médium tem que ter sua consciência, mas as entidades também têm a consciência deles de saber o que pode e o que não pode fazer e se é momento ou se não é momento de incorporar, tá bom? Obrigado, Abilene, pela pergunta. Bom, gente, eu acho que é isso. Acho que não temos mais nenhuma pergunta aqui. Então, gente, muito obrigado. Espero que tenha ficado claro. Espero ter tirado a dúvida. Se vocês tinham alguma dúvida referente a esses temas, tá? Eu espero que tenha ficado mais claro. Que vocês possam sair daqui com menos dúvidas do que quando vocês chegaram. Agradeço imenso pela presença de vocês, tá? E muito obrigado por terem assistido, por estarem comigo aqui. E
sábado que vem provavelmente estou de volta com outro tema aí pra gente poder estar conversando, tá bom? Beijo grande pra vocês, bom fim de semana e axé!